Amado irmão, amada irmã, Igreja do Senhor, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, foque no versículo 21. Mateus 6, 21. Vamos falar com Deus. Pai de amor, louvado seja o teu nome. Estamos diante da tua palavra mais uma vez rogamos. Ilumina o entendimento do teu povo e abençoa a todos. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Primeira coisa que eu queria falar com você é a palavra de Deus. Isso aqui é um trecho da palavra de Deus. É um ensino da Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela é importante e você precisa sempre se lembrar disso. A gente tem a oração, a gente tem o louvor, a gente tem o trabalho da igreja, né? A gente tem a ação do Espírito Santo, a gente tem tanta coisa que faz parte da vida cristã. Eu e você convivemos com tudo isso. Mas é muito importante que a gente se lembre que o mais importante de tudo isso é a palavra de Deus. Como assim, pastor? O louvor, a oração, as coisas que a gente faz na obra de Deus e até o Espírito Santo, meu querido, porque todas essas coisas que a gente faz na obra de Deus são coisas que, se não estiverem fundamentadas na palavra de Deus, podem ser enganosas. A gente pode estar fazendo uma coisa com a melhor das intenções e estar fazendo tudo errado. Por isso, toda vez que você for fazer alguma coisa, louvor, oração, o que for, procure examinar a palavra para você fazer aquilo que é certo, porque está fazendo aquilo que deve fazer. Tudo isso. Mas segundo o que a palavra de Deus te ensina, é muito importante que você lembre-se disso. Outra coisa, o Espírito Santo. A gente pensa no Espírito Santo, pensa na unção, naquela coisa toda, e se esquece às vezes que o Espírito Santo, ele está aqui para nos fazer lembrar do que Cristo disse. Aqui, ó, palavra de Deus. Quando a gente estiver diante de alguma situação que tiver que dar uma resposta, a gente não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo vai colocar em nossa boca o que temos que dizer, mas ele vai colocar se você conhece. Se você não conhece, o que é que você vai lembrar para poder ele falar através de você? Ele pode, fazer surgir uma palavra? Pode, mas se você não for alguém voltado para esse zelo de se aperfeiçoar na obra, e de conhecer a palavra, não vai dar certo. Porque ele quer usar aquele que é zeloso, aquele que busca conhecer. Ele ensina isso, a palavra de Deus ensina isso, Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Conhecer a verdade vos libertará. Examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Muito importante. Essa coisa da palavra de Deus me faz lembrar daquela questão de ser fiel a mim ou ser fiel a si. Deus é perfeito, mas nós somos falhos. Se Deus, sendo perfeito, fosse fiel a nós que somos falhos, ou seja, o foco dele fosse em nós, em algum momento, quando nós falharmos, ele iria falhar também. Naquele momento que a gente pecou contra ele e provocou a sua ira, seríamos fulminados. Mas o foco dele não é nem eu nem você, Ele não é fiel nem a mim nem a você. O foco de Deus é a palavra dele. Ele é fiel à sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. A Escritura nos ensina que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz, e prospera naquilo para o que ele a designou. É isso. O Senhor disse no final do Sermão do Monte: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Então, nós precisamos nos firmar na palavra. Aqui, o Senhor está pregando a palavra. E a gente precisa conhecer essa palavra para colocar em prática como o Senhor quer que nós coloquemos. A gente tem os livros que eu falei outro dia. Esses servos do Senhor que estudaram a palavra de Deus e deixaram ensinamentos para nós. Todos esses ensinamentos são muito importantes, mas a gente tem que pegar esses ensinamentos e ver, conferir com a palavra de Deus. Como os de Bereia, que eram nobres, porque ouviam a pregação de Paulo, ouviam a pregação de Silas, e examinavam a Escritura para ver se era assim. Então, a palavra de Deus,
é o foco primeiro que eu e você precisamos ter no nosso coração. Depois, o Senhor Jesus está dizendo aqui, no capítulo 6, ele começa falando sobre as coisas que são práticas da igreja, né? Como eu falei agora há pouco, oração, jejum, né? Ele coloca aqui, né? Praticar a justiça, dar esmolas, fazer a oração, né? E o jejum. São coisas que são práticas da igreja e eram práticas do judaísmo. Os servos de Deus praticam isso. Mas ele está falando assim, cuidado. Quando vocês praticarem qualquer coisa dessas, o foco de vocês nessas práticas não está nas práticas em si, e não está também nas pessoas que estão sendo alvo dessas práticas ou estão vendo vocês nessas práticas. O alvo de vocês tem que ser Deus. Não foque no ser humano, foque em Deus. Aquilo que você faz tem que ser firmado na palavra de Deus. E quando você fizer, deve estar sendo feito a Deus. Muito bem, quando você foca no ser humano, você corre um sério risco. Porque como o ser humano é falho, em algum momento ele talvez não reaja para com você mediante o que você espera. Você está fazendo uma coisa que deveria ter um resultado e talvez não tenha, porque a pessoa é falha. E aí você acaba se frustrando, até consigo mesmo, né? Eu vou lá e vou fazer essa obra, porque né, eu estou aqui com disposição e quero fazer. Eu vou para a igreja, ou então vou evangelizar, ou então vou fazer uma viagem, né? E vou negociar. Tiago fala, né? Em vez de vocês dizerem, eu vou fazer, digo, se o Senhor quiser, né? Por quê? Porque Deus é quem vai te garantir. Então, não foque no ser humano, seja as pessoas, ou até você mesmo. Foque em Deus, em tudo que você fizer. E em terceiro lugar, né, nesse texto, a partir do versículo 19, o Senhor começa a falar do que é material, das coisas. Ele fala primeiro, né? Aqui ele está usando a palavra, ele está falando depois, né, dentro disso aqui, das pessoas, depois ele fala das coisas. Ele fala que a gente não deve acumular tesouros na terra, as coisas da terra, porque são passageiras. O ladrão, né, rouba, a traça, a ferrugem consome. Em algum momento você pode perder. Perde o seu investimento financeiro, você perde um bem material, você perde uma coisa que você tanto lutou para ter. E se você estiver com o seu coração naquilo, você pode perder a esperança, você pode se desesperar. E é importante, o Senhor diz aqui, nesse trecho, né, que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você estiver focado, se você estiver valorizando aquilo, e aquilo for o bem mais precioso para você, você pode acabar tendo um problema muito sério em algum momento nessa vida, porque é provável que em algum momento aquilo não lhe dê o retorno que você espera, ou talvez você perca aquilo. O seu tesouro tem que ser no céu. Tem que juntar tesouro no céu, porque lá não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, e você não vai perder isso que você está juntando no céu. O Senhor Jesus Cristo fala aqui sobre a questão da ansiedade. Quando você está focado naquilo que é terreno, em algum momento você pode acabar se desesperando. Por quê? Porque a preocupação pode tomar conta do seu coração. Você às vezes nem perdeu, mas pela preocupação de perder, você já pode ficar até doente. Mas se você estiver focado no céu, você vai ter sempre aquela lembrança de que quem te deu isso tudo, né? O que você tem aqui na terra, foi Deus. E é Ele quem preserva isso tudo para você. E aí você vai estar, vai viver a sua vida em segurança, em paz. Porque o seu tesouro não está na terra, o seu tesouro está no céu. O texto aqui, que o Senhor Jesus Cristo diz, que resume bem tudo que a gente está falando aqui, meditando, é no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso você precisa, que é coisa, que é desta vida, vai ser acrescentado a você, se você estiver focado nele, né? Focado no céu, na vida eterna. O livro aqui da Instituta de João Calvino, terceiro livro, no capítulo 9, ele fala que às vezes a gente passa nesta vida por perdas, a gente sofre prejuízos, e essas perdas, esses prejuízos, são para que a gente possa não ter um apego demasiadamente grande, né, às coisas terrenas. E a gente se lembre que as coisas terrenas são passageiras. E a gente possa se lembrar que as coisas do céu são eternas. E aqueles bens que a gente tem aqui, a gente vai desfrutar por um tempo. Mas os bens eternos, né, vai ser para todo sempre. A palavra diz eterno. Os bens celestiais são assim. E aí a gente vai buscar o reino de Deus. Porque se a gente for cidadão do reino de Deus,
a gente vai viver em determinado momento numa situação de que teremos a felicidade, né? A realização. E tudo que nós desfrutarmos serão coisas que jamais irão passar. Até as pessoas que estarão ali conosco serão pessoas aperfeiçoadas. Nós também seremos aperfeiçoados para viver numa santidade, né? Numa condição de nunca ser frustrado e nunca frustrar ninguém. Então, meu querido e minha querida, 3 coisas. Primeiro, se firme na palavra. Examine a palavra. Em tudo que você fizer, primeiro, olhe para a palavra de Deus e fundamente-se nela. Segundo, não foque nas pessoas, naquilo que você fizer. As pessoas são falhas. Em algum momento, podem até te decepcionar e te frustrar. E você também é falho. Não foque em você também não. Porque você, em algum momento, pode decepcionar e frustrar alguém. Foque em Deus. E terceiro, não fique apegado a esta vida, às coisas que você consegue nesta vida. Porque tudo aqui é passageiro. Até o nosso corpo, né? A gente não pode se apegar nem ao nosso corpo. Tudo aqui é passageiro. Olhe para o céu. Lembre-se do céu. Nas dificuldades e apertos daqui que você passar, algum sofrimento, né, alguma angústia, você se lembre que isso está acontecendo porque é aqui na terra. E a terra é assim mesmo. Mas o céu é perfeito. A tua vida no céu vai ser uma vida de felicidade perfeita para todos sempre. Que assim Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.